E aí, pessoal, aqui é o Jack e você está no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade. Vão chegando, pessoal, compartilhando. E hoje é a última parte do tema, né? Como ser um crianção. Falei com você sobre, primeiro, não ouça os seus pastores. Segundo, tá bom? Falei para você sobre dois aqui. Impeça o trabalho pastoral na sua vida. E hoje vamos falar o terceiro ponto. Fato é que nós estamos diante, eu já falei isso para vocês. Acho que eu vou tentar ligar o ar aqui, condicionado aqui de casa. Pera aí. Deixa eu ligar aqui, cara. Se tu me aguenta aí. Liguei o ar aqui. Nós estamos vivendo uma época infelizmente, de um desfile de idiotas, né? Literalmente é isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um período extremamente complicado, tá? E hoje eu quero falar para vocês a terceira forma de você ser um crianção é ser como Diótrefes. Ou seja, se você quer ser um crianção, seja como Diótrefes. Seja como Diótrefes. Então vamos lá para a Bíblia, porque é isso que importa. Terceira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, vem antes de Judas, tá bom? Então, ela é uma carta com apenas um capítulo e quero ler com vocês aí o verso 9 ao verso 10, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, cara, o que é que Diótrefes queria ser? Quem é esse cara que o apóstolo João está combatendo aqui na sua terceira carta, lá no final do Novo Testamento? Ele é literalmente um cara que quer ser o cara mais importante da igreja. Ele quer ser o cara mais importante da igreja. Por que ele quer ser? Primeiro, porque homens, líderes, aqueles que estão liderando, inevitavelmente eles vão receber atenção. E Diótrefes olha para isso e ele pensa assim: pô, eu quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que é solicitado, eu quero ser o cara que é lembrado, eu quero ser o cara que é amado, eu quero ser esse cara, tá bom? Diótrefes, ele é até então um anônimo que quer reconhecimento, que quer ser celebridade, tá bom? Ele quer ter a mesma visualização, ele quer ser visualizado, assim como o apóstolo João é, assim como o apóstolo Pedro é. Ele quer ser enxergado dessa forma. Ele quer ser visto como um líder. Ele quer ter um cargo. E isso é um dos sintomas, um dos maiores sintomas que nós podemos ver de infantilidade. Quando nós olhamos o serviço pelo prisma do cargo, pelo prisma do que ele representa diante hoje da cultura. E nós olhamos muitas vezes hoje, e infelizmente essa minha live aqui, ela deveria ser vista por muitos pastores, aonde olham apenas os cargos pelo prisma das honras, das reverências. Então é uma ânsia que o sujeito tem de ser chamado de reverendo. Então ele vai fazer de tudo, ele vai passar por cima de tudo e de todos, para ele ser o cara, entendeu? E cara, é muito louco isso, é muito louco como isso ocorre e como isso é sedutor para homens, né? E quando você vê essa marca, você está vendo aí a marca de um crianção, um garotão. Eu tenho que dizer aqui nessa live, tem o meu amigo pastor Anderson Silva, uma coisa que eu admiro no Anderson. O Anderson sempre está promovendo os outros. Sempre está promovendo os outros.
sempre está colocando os outros no holofote. Meu pai na fé, o pastor Daniel, que eu já fiz uma live com eles aqui, com ele, eu cresci na fé vendo ele promover outras pessoas. Sempre. Colocando outros pregadores, colocando outras pessoas na frente, colocando outras pessoas para falar, para pregar, sempre colocando outras pessoas. Esse desejo, esse anseio de ser o frontman, de ser o cara da fotografia, o cara da frente, o cara que aparece, o cara que é lembrado. Isso é coisa de criança. Esse desejo que nós vemos no Novo Testamento, ali em Mateus, quando é pedido para Jesus, quando os apóstolos querem ser o primeiro, eles querem ser os primeiros. A mãe de João e Tiago chega a pedir para Jesus, para cada um sentar de um lado de Jesus no reino de Deus. Isso é loucura. Isso é literalmente loucura. Tá? Eu vou ter que desligar meu ar-condicionado porque ligaram aqui em casa o chuveiro. E nós estamos... Cara, tá uma loucura aqui em casa, uma loucura. Eu não quero que caia a live aqui, mas tá uma loucura, uma loucura. Eu tava com minha casa alagada até agora há pouco. Graças a Jesus vieram arrumar aqui. Era uma água do município aqui da cidade jorrando para dentro da minha casa. Tava bem legal. Tava bem legal, tudo alagado. Então, Jesus escolhe os 12 apóstolos, só que eles não aparecem os 12 na mesma proporção na Bíblia. Então, algumas pessoas podem pensar assim, não. Todos têm que aparecer do mesmo jeito. Tem que ser democrático o negócio. Mas no reino de Deus não é assim. Algumas pessoas vão aparecer mais do que outras. É inevitável que algumas pessoas, Deus levante elas têm uma função diferente, e essas pessoas terão mais proeminência. Olha só, Pedro é citado nos evangelhos, no Novo Testamento, 189 vezes. João é citado 50. Filipe é citado 17. André é citado 13 vezes. Tomé é citado 11, e a gente sabe que às vezes que citaram Tomé, algumas não foi muito legal. Mateus, ele também, né? Ele é citado... Mateus é citado 9 vezes. Tiago é citado 7. Simão, o Zelote, é citado 4 vezes. Bartolomeu, ou também chamado de Natanael, ele é mencionado apenas uma vez. E Judas Iscariotes 22 vezes. Mas não é tão legal, né? Pedro várias vezes. E Bartolomeu teve uma vida tão curta no Novo Testamento que a vida dele cabe, toda do que aparece no Novo Testamento, cabe numa tuitada. Tá bom? Então, e Tomé não é uma coisa muito legal, né? Imagina os caras olhando para Tomé. Ah, tu é aquele. Eu li sobre ti. Eu li sobre ti. Então, uma coisa que precisa ficar clara para nós aqui, escancarada para nós, é que nós precisamos de homens que estejam dispostos a ficarem atrás das cortinas. Em um time, especialmente em um time diverso, algumas pessoas realmente vão ser proeminentes e outras nem tanto. Algumas vão aparecer bastante e outras apenas um pouquinho. Se você é um homem maduro, você vai aceitar isso com alegria. Como está dizendo aqui, ó, um irmão está dizendo o seguinte, o Paul Washer diz, né, vá para um lugar desconhecido, morra pelo evangelho, seja esquecido. Exato. Tá bom? Então, se Deus chamou alguns de vocês que estão vendo essa live, talvez Deus chamou você para liderar, para estar à frente de um trabalho, vá. Não tenha covardia, não seja um covarde, não seja um medroso, não tenha medo, vá, lidere. Mas se Deus está chamando você para o anonimato do lado de cada eternidade, abrace isso com alegria, abrace isso com satisfação, abrace isso com vida. Seja o número 2, esteja atrás das cortinas, seja do backstage. Ajude no trabalho, faça as coisas acontecerem, cara. A verdade é que todos os caras que nós citamos aqui, eles fizeram coisas importantes. Todos os caras, todos os discípulos, todos eles.
Só que uns apareceram e outros não. Mas Deus viu. E se Deus é a tua plateia, isso importa. E se Deus é aquele para o qual você está se apresentando, Ele está vendo, Ele está sentado ali e vendo você no palco. No palco do teatro de Deus. Você está se apresentando para Deus. A existência é um palco onde você se apresenta para o espectador que é Deus. E Ele está vendo você e você está se apresentando para Ele, para a glória do nome dEle, para a fama e alegria dEle. Da mesma forma que um artista faz algo para alegrar o público, você faz algo no palco da existência para alegrar o coração de Deus. Isso é importante, cara. Não queira os primeiros lugares. Não queira. Agora, se você quer ser um crianção, aí queira. Se você quer ser um crianção, se você quer ser um moleque, queira. Acha que as pessoas devem a você uma igreja logo após que você sai do seminário. Uma igreja pronta, com um saláriozinho pronto, onde você vai, passa a semana, prepara o seu sermão, em domingo entrega e depois sai para curtir um Netflix com a família. Cara, isso demanda muito para você chegar nesse nível. O problema é que nós não temos hoje em dia caras, cada vez menos, né? Jovens dispostos a se dedicarem à plantação de igrejas. Abandone, cara, abandone. Abandone as babaquices da tua infância. Abandone as infantilidades da tua infância, cara. Então eu vou falar com os caras, é cada sonho imbecil. Tu quer ser um empreendedor, empreenda. Eu dou maior força para você, empreenda. Mas não às custas da tua família. Tá bom? Então talvez alguns caras aqui estão dizendo, mas minha esposa não me apoia, é que ela não confia em você. Você não é digno de confiança. Ok? Você deixa ela com medo. Ela tem medo. Ela tem medo. Ah, mas eu quero isso. Vou falar com os caras. Eles parecem umas crianças. Sabe, criança que tu chega e pergunta qual é o teu sonho. Meu sonho é ser um astronauta. Meu sonho... Aí tu vai falar com os caras... Ah, meu sonho é rebaixar um carro. Que coisa de retardado, cara. Que coisa de imbecil. Rebaixar o carro no Brasil. Se não for pra correr em uma pista... Ah, talvez tu tenha um carro que tu usa pra correr. Ok. Agora, rebaixar um carro pra andar no Brasil... Com as nossas estradas todas destruídas. Sabe? Aí vai o cara lá, com o Clio rebaixado, parecendo uma tartaruga do Mario Kart. Sabe? Parecendo uma tartaruga do Mario Kart. Sabe? Na tua cabeça tu é o Toretto. Na tua cabeça tu é o Toretto, né? Mas as pessoas que estão vendo de cima dos seus carros, tu parece a tartaruga do Mario Kart. É só isso, cara. É só isso. Se tu tem dinheiro pro teu hobby, não tem dinheiro para investir no estudo pro teu filho, tu é um imbecil. Tu é um imbecil. Se tu usa o teu dinheiro para esse tipo de coisa e não investe na tua esposa, sabe? Os caras estão lá, eles têm dinheiro, gastam um dinheirão numa roda de um carro. Que raiva que me dá isso. E os filhos estudando em escola pública. Sabe? A mulher pagando as coisas dentro de casa. Ou então gasta um dinheirão no videogame. Sabe? Então, eu não entendo isso. Eu não entendo. Respondendo aqui. Pastor, gosto de fazer tudo com excelência para Deus, mas não gosto de receber elogios. Isso seria errado? Sim, eu creio que é errado. Pois acho que não faço mais do que a minha obrigação como homem de Deus. Eu te entendo. Eu te entendo, Gladson. Eu te entendo mesmo. Mas nós temos que aprender a receber elogios e tributar eles ao Senhor. Receba com humildade. Às vezes, não sei se é o teu caso, mas isso pode estar denotando uma dificuldade de lidar, né, com elogios. E isso não é bom para um homem.
Então, se você for elogiado, eu ensino os irmãos aqui da igreja a agradecer. Agradeço o carinho. Muito obrigado, meu irmão. Pode ver, se alguém me elogia alguma coisa, eu vou falar duas coisas. Obrigado pelo carinho ou obrigado pelo encorajamento. Essas duas coisas me bastam. Voltando aqui. Então, cara, ou você abandona essas práticas de menino e segue Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Salvador, aquele que verteu o sangue dele, é sobre Jesus aqui. Aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Ele veio a esse mundo como um garoto, um bebê, se tornou um garoto e amadureceu e se tornou um homem. E quando ele foi à cruz, ele foi como um homem maduro. Como um homem maduro. Ok? Então aqui, ó, Daniel Brunini pergunta como ter um hobby sem ser um crianção. Posso fazer uma live sobre isso, cara. Posso fazer uma live falando sobre hobby, entendeu? Seria muito legal. Isso aí vai demorar... Demora uma live inteira, tá bom? Posso fazer uma live sobre isso. Seria muito, muito legal. Muito legal mesmo. Então, dizendo pra vocês, vocês podem ter um hobby, vocês podem ter um momento com os seus filhos, com a sua esposa, né? Ou com seus amigos. Isso é muito bom. Isso não pode consumir vocês. Isso não pode ditar a vida de vocês. Mas voltando aqui, Diótrefes queria ser o cara da igreja. E muitos caras estão atrás disso. Muitos, muitos, muitos e muitos. Deus chama você, cara, alguns dessa live aqui, para serem o número 2. Para servir, ficar atrás das cortinas. Seja esse cara com alegria. E ainda que Deus chame você para ser o frontman, provavelmente antes você vai ser o cara do backstage. Então sirva Jesus com alegria, com vida, tá bom? E é isso. Nós teremos uma série de lives, eu vou anunciar amanhã, com alguns temas muito interessantes, tá bom? Eu vou ficando por aqui, alguns lembretes para vocês. Primeiro, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, aqui no Instagram, todos os dias às 9 da noite, tá bom? De terça a sexta e sábado às 10 horas da manhã. Outra notícia, Pastor Jack / Clube da Luta, entra no meu canal do Telegram. Entra lá, que tem muita, muita coisa, tá bom? E o último, se você tem sido abençoado por essas mensagens, considere enviar uma oferta. Não estou falando que tu tem que fazer isso, estou falando que tu deveria considerar. Se o meu trabalho aqui tem abençoado a tua vida e você quer cooperar no nosso ministério, pensa em enviar uma oferta. Considera ou se tornar um mantenedor do nosso ministério, tá bom? Através do Apoia-se. Um abraço, vou ficando por aqui. Falou! Ah, isso mesmo, teremos live com o pastor Anderson do dia 1 ao dia 5 de setembro, ao meio-dia. Vai ser brutal. Um abraço.